Ok, pessoal, estamos de volta aqui para a nossa segunda aula de Hibernate, tá? Então, lembrando, na primeira aula a gente mostrou como configurar o nosso projeto. A gente baixou o Hibernate, criou uma biblioteca aqui, né, com os jars, tá? Adicionou o jar do MySQL, no caso vão adicionar do banco que vocês estiverem usando aí, e criou o arquivo de configuração do Hibernate aqui, tá? Então a gente informa o drive de conexão, o URL do banco, o usuário e senha, o dialeto e mais algumas informações aí. Ok? Vamos lá, então a ideia é agora a gente criar uma classe, colocar as anotações do Hibernate e mandar persistir no banco. Ok? Vamos lá então dar início. Beleza, vamos aqui dentro do SRC, dar um Ctrl 3, tá? Vamos criar uma nova classe. Vou criar um pacote lá em cima, chamar de curso.hibernate.modelo. Ok? Vamos criar uma classe aqui, deixa eu chamar de usuário. Ok? Pode dar um finish aí. Beleza, vamos definir alguns atributos para ele. Então, como a gente vai trabalhar com banco de dados, sempre é interessante a gente ter uma chave primária para nossa tabela, né? A gente tem que ter uma chave primária para nossa tabela. Aqui a gente poderia vir e definir como o int aqui, ele funcionaria tranquilamente. Mas a ideia é a gente definir uma das classes wrappers aí, integer, o long, o double maiúsculo, tá? O double talvez seja interessante, geralmente mais usado é o integer e o long, tá? Por quê? Porque essas classes aqui, se a gente olhar, elas implementam serializable, entendeu? Então para essa parte de trabalhar com o banco é mais interessante. Então vou chamar de private integer id, private string nome, tá? Vamos fazer bem básico no começo, poucos atributos para a gente não perder muito tempo depois cadastrando isso, tá? Então só para a gente ver salvando mesmo. Então vamos ser esses dois aí. Vou ir no Ctrl 3 aqui, digitar ggas, tá? Criar os getters e setters para ele. Okay? Então Ctrl Shift F para identificar. E aqui, pessoal, basicamente a gente vai precisar de duas anotações, tá? A primeira dela para a gente falar que essa nossa classe ela vai ser transformada em uma tabela, em uma entidade do banco. Então a gente tem a anotação @entity, tá? Tem duas opções aqui, do Hibernate e do JPA. O mais usado aqui, pessoal, é de JPA, porque se eu usar do Hibernate, vou ter que colocar algumas configurações extras no projeto aí desnecessárias, tá? E no fim das contas ele fazer a mesma coisa que a gente vai fazer a gente usar do JPA. Então é a primeira opção aqui, javax.persistence. Ok? Já importou para mim lá em cima. E aqui eu preciso informar quem que vai ser minha chave primária do banco. Então eu vim no integer aqui e vou definir para ele um ID, tá? Então aqui eu dei autocomplete também. O ID é do javax.persistence, tá? Importou lá em cima. Ok? Então, só com essas duas anotações aqui a gente já consegue persistir lá no banco. Beleza? Vamos vir aqui agora, pode ser em cima, clica em cima do pacote. Vou criar uma outra classe. Só vou mudar o pacote aqui para teste, tá? Vou criar um usuário teste. Ok? Vou dar um finish aqui. Beleza. Aqui dentro, pessoal, a gente vai criar um session factor, tá? Uma fábrica de sessão. Mandar pegar uma sessão do Hibernate a partir dali. Ok? A gente vai obter uma transação, mandar salvar e mandar commitar e fechar essa sessão que a gente criou, tá? Então aqui em cima vamos criar um session factor, nesse caso aqui do Hibernate mesmo, ok? Pode chamar de factor, ok? Igual aqui, como ela é uma interface, a gente não vai dar um new session factor, a gente vai pegar a partir daqui, ó. A gente vai criar um new configuration, ok? Aqui, pessoal, importante, para a gente não precisar informar aqui, ó, no configuration, vou ter um método aqui chamado configure, tá vendo? Ele tem o sem parâmetro e tem alguns aqui que ele pede um parâmetro, tá? Aqui o que vai acontecer? Se a gente não tiver com o nosso arquivo Hibernate FG no lugar específico, ele não vai conseguir achar, então vou ter que passar o caminho aqui para ele, tá? Então para não precisar passar, para a gente poder usar esse primeiro aqui, a gente vai pegar o nosso
nosso arquivo Hibernate CFG, que a gente criou dentro do nosso projeto, vai arrastá-lo para dentro da pasta src, tá? É lá dentro que o Hibernate vai procurar por padrão, ok? Então depois do configure aqui, vou mandar construir uma seção. Então build session factory, vou mandar construir uma fábrica de seção, ok? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver, beleza? E a partir dessa minha fábrica de seção, eu vou conseguir criar uma seção no banco. Então vou pegar um session aqui do Hibernate, org.hibernate, chamar de session igual factory.openSession. Então vou mandar abrir uma sessão, ok? A partir daí eu preciso obter uma transação. Então vou criar aqui ele não está preenchendo. Ah tá, beleza, aqui estou viajando, pessoal. Vamos criar isso aqui dentro do... Não vai completar. Vamos criar um método main primeiro, tá? Vamos fazer isso aí dentro do método main. Então a gente digitar main aqui, Ctrl barra de espaço, dá um enter, ele já vai criar, ok? Aqui dentro a gente vai colar o nosso código, a gente não vai conseguir fazer funcionar, ok? Então vou falar que vou pegar essa minha sessão e vou mandar iniciar uma transação. Então session.beginTransaction, ok? Aqui eu posso vir criar meu usuário fora da criação da sessão aí, tá? Apesar que aí tanto faz, mas eu vou criar antes. Eu vou criar um usuário igual a new usuário, ok? Vou vir aqui para o meu usuário.setID, vou passar o valor 1 e usuário.set nome, vou colocar usuário teste 1, ok? E aqui dentro, depois que eu iniciei minha transação, eu consigo mandar a minha sessão salvar algo no banco, tá? Então eu vou dar um session.save e ele espera um objeto aqui, que nesse caso a gente vai passar o usuário que a gente criou lá em cima, ok? Agora eu preciso mandar essa minha sessão commitar lá no banco. Então eu preciso do session.getTransaction.commit, ok? Para a gente não ficar com várias sessões abertas no banco, vamos mandar fechar a nossa sessão. Então session.close, ok? Aqui eu vou deixar esses dois juntos e eu vou salvar. Ok, pessoal, então esse aqui já vai ser o suficiente para, se a nossa configuração estiver certinho, já vai funcionar, tá? Então lá no usuário, eu usei a notação @entity para dizer que ele vai ser a tabela do banco. Então por padrão ele vai criar uma tabela usuário lá, tá? Com esse nome aqui mesmo, e vai criar as colunas com esse nome aqui. Então a gente vai ter uma coluna ID e uma coluna nova. Depois a gente vai ver como que a gente pode mudar o nome do banco, mudar o nome das colunas, e ele vai criar a chave primária dela, vai ser o ID, ok? E aqui dentro a gente criou nossa fábrica de sessão, obteve uma sessão a partir dela, obteve uma transação, mandou salvar, mandou commitar e fechou a sessão, ok? Mandar salvar aqui, vou mandar rodar como uma aplicação Java normal. Então botão direito, run as Java Application, ok? Beleza, vamos lá ver, a gente teve algum probleminha aqui do que a gente já resolve. Ah tá, beleza, faltou algo importante, pessoal. Aqui se a gente estivesse trabalhando com JPA, a gente não precisaria fazer isso, mas o Hibernate, eu lembro que tem alguma outra maneira de configurar para não precisar fazer assim, mas a gente vai fazer para entender esse funcionamento, depois a gente pode ver de outro jeito. Então lá no meu arquivo, no Hibernate CFG, vou vir aqui no final e vou informar aqui um método, tá? Eu preciso então mapear também essa classe, ok? Aqui ele tem um atributo class, e eu preciso informar o caminho completo da minha classe usuário aqui no caso, tá? Então eu vou copiar aqui em cima o package dele, ok? Ponto, o nome da minha classe, nesse caso é usuário,
Ok, pessoal? Então a gente tem que formar isso aí também, senão o Hibernate não vai reconhecer, como talvez por a gente estar usando a anotação do JPA aqui, não sei dizer bem ao certo porquê, mas ele não vai reconhecer, tá? Então além da anotação a gente precisa fazer um mapeamento lá no Hibernate CFG. Ok, vou limpar o console aqui, vou rodar novamente. Então runs Java Application. Beleza, já funcionou, tá vendo? Como a gente colocou lá o show SQL true, ele já mostrou aqui, ó, então ele inseriu o registro lá na tabela usuário, na coluna nome, na coluna ID, tá vendo? Ele já usa aqui a parte de para evitar o SQL injection. Vamos conferir se salvou, né? A gente não pode confiar 100% aí. Então, além de salvar, ele criou a tabela, ele deve ter criado a tabela pra gente. Então, no projeto Hibernate DB, tá vendo? Se não estiver aparecendo, eles dão um refresh aí, vai aparecer. Então, ele já criou a tabela usuário, vou dar 2 cliques aqui e mandar listar. Então, ele já criou, já salvou pra gente ali o ID, ID 1, usuário teste 1. Vamos voltar aqui na nossa classe e mandar salvar mais um. Usuário teste, então vou formar o ID 2, vou chamar de usuário teste 2. Ok? Vou salvar e vou mandar rodar. Então, runs Java Application. Ok, ele inseriu novamente o registro lá. Se a gente vier aqui e atualizar, o que está acontecendo? Ele inseriu o usuário 2, só que o usuário 1 sumiu. Por que disso? Porque lá no nosso arquivo de configuração, a gente definiu o nosso HBM2EDL como create. Então vamos vir aqui, vamos alterar para update, vamos salvar e vou mandar salvar outro registro, tá? Então vou salvar o registro 3 e usuário teste 3, tá? Então a ideia agora ele manter o que ele já tem lá, ok? Que ele tem o ID 2, usuário 2, e salvar agora também o usuário 3, tá? Então botão direito, runs Java Application. Beleza, inseriu. Vamos lá mandar atualizar. E agora sim ele funcionou. Então ele inseriu o ID 3, usuário 3 e manteve o ID 2, usuário 2. Beleza, uma coisa que a gente pode melhorar, essa questão da gente ficar informando o ID não é muito interessante, né? A gente vai ter que ir lá no banco, ver, sei lá, talvez mandar buscar os registros da tabela, pegar o último ID, mandar adicionar um, entendeu? Ou mandar adicionar, sei lá, qual que seria a solução. Então, para isso a gente já pode pedir para o próprio Hibernate gerar os IDs para a gente, tá? Então a gente vai ter uma anotação aqui, ó, em cima do ID também, nesse caso, chamada Generated Value, ok? A gente pode colocar só esse aqui, já vai funcionar, depois eu vou explicar alguns parâmetros que a gente pode passar também. Ok? Então eu vou rodar novamente, sem informar o ID, vou mudar aqui para o usuário teste 4, tá? Eu só não sei se ele vai pegar o ID 1 ou se vai pegar o ID 4, mas ele já vai funcionar. Então eu vou dar um botão direito aqui, runs Java Application. Ok, ele não pegou aí. Deixa eu ver o que eu fiz lá. Reclamando que não existe um banner default. Tá. Talvez por a gente estar trabalhando com Hibernate, a gente tem que passar isso aqui, ó. Se fosse JPA não precisaria. Então a gente vai formar uma estratégia de geração de chave primária, tá? Então alguns bancos trabalham com Identity, que é o caso do MySQL, tá? E alguns trabalham com Sequence, por exemplo, que é o caso do Postgres, tá? E alguns a gente pode gerar uma tabela de ID, mas que não é muito usado. Ou se a gente não souber, não sei se o MySQL trabalha com Identity ou com Sequence, tá? Se vai gerar, qual dos aqui vai gerar. Então eu posso colocar como alto, que ele vai pegar, o próprio Hibernate vai ver qual banco está sendo usado e gerar dessa maneira aqui. Ok? Então deixa eu salvar aqui. Vou mandar rodar novamente, tá? Vamos ver se é isso aí que ele está reclamando ou o que é. Beleza? Vou rodar o Java Application. Beleza. Ele reclamou de novo só. Então o que a gente vai fazer para ele funcionar? Nós vamos lá. Tem duas opções. A gente poderia ir lá e apagar a nossa tabela, tá? E mandar rodar de novo, ele funcionaria, ou a gente pode vir e mudar a nossa estratégia aqui. Então, como eu falei, como a gente está testando as coisas aqui, a gente vai ficar mudando o tempo todo. Então vamos deixar nosso como create aqui, estratégia de criação,
tá? Sempre que a gente alterar, ele cria uma tabela nova com essas configurações que a gente fez. Mas a gente vai ter alguns probleminhas aí. Beleza? Deixa eu rodar novamente. Run application. Ok, tá vendo? Agora ele já funcionou. Talvez eu nem precisasse ter informado isso aqui, mas sempre é uma boa prática informar, tá? Então, agora ele funcionou. Vamos lá no banco ver. O Vic vou dar um refresh. Ok, na tabela usuário. Então ele criou o ID a partir do 1 com o valor que a gente passou lá, que é o usuário 4. Ok? Se eu vier aqui, ele vai criar o ID 1 de novo, porque a gente mudou lá. Então, só como último teste, para a gente fechar essa aula, vou colocar novamente como update, tá? Porque às vezes você vai pensar, funcionou porque trocou para create. Se for update, não vai funcionar a geração do ID automático. Vai sim. Então, eu mudei lá, deixar ele gerar o ID e mudei a estratégia para update. Tá? Então, vou vir no usuário teste e vou rodar novamente. Java Application. Beleza? Funcionou. Foi lá e inseriu. Então, se a gente vier aqui, mandar atualizar, ele manteve o que já tinha, né? E mandou e gerou o ID 2. Ok, pessoal? Então, a gente já... Estão vendo? Outra coisa interessante, ó. Se a gente olhar aqui, no nosso código, a gente pegou o session fact, tudo, a gente não precisou fazer nenhum try catch, lançar nenhuma exceção, nada, entendeu? Então, isso aí o Hibernate já trata tudo pra gente. Ok? Então, que é muito básico isso aqui. A gente vai fazer isso aqui em JDBC, no mínimo umas 30 linhas de código para fazer funcionar. Ok? Lá você vai tentar fechar a sessão que você abriu, você tem que pegar um try catch, é bem mais complicado. Então aqui, estou vendo que é bem tranquilo. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do curso aí. E próximo a gente vai avançando aí. Ok? Um abraço a todos.